Hoje há duas audições importantes no Parlamento. Uma do Farinhas Avanças número 2, Mendonça Mendes, que vai à Comissão de Assuntos Constitucionais e vai ter que explicar algumas coisinhas sobre o que disse e não disse, com quem é que falou e o que é que terá transmitido na célebre conversa telefónica entre João Galamba e o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro a propósito do SIS. A segunda pessoa que vai ao Parlamento, e vai ser interessante ouvir, chama-se Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, responsável único por uma boa série de atrapalhadas que a TAP tem para explicar, e portanto hoje aguardas com interesse a intervenção do Ministro. Há uma coisa que eu tenho a certeza: o Ministro vai evitar queimar outros membros do Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro. E porquê? Porque Pedro Nuno Santos quer mesmo ser Primeiro-Ministro. A última coisa que faria, se fosse esperto e inteligente, e eu acho que ele é queimar gente do PS que depois vai cair muito mal dentro da sua entourage no Partido Socialista. Bem, mas aguardemos pelas intervenções de hoje que vão ser interessantes. Já a audição de ontem, pelos vistos, não foi interessante, porque tivemos lá Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, entre 2015 e 2019. Bom, o que é que disse o Sr. Dr. Mário Centeno? Várias coisas, todas elas importantes. A primeira é: a TAP não constou da pasta de transição nas finanças. O que é a pasta de transição das finanças? É muito simples. Você ganhou as eleições, constitui, por acaso não ganhou, constitui o governo, e quando o senhor ministro que chega das finanças vai tomar posse da pasta, fala com o anterior ministro. Porque há assuntos urgentes e outros que estão quase decididos ou que foram decididos há pouco tempo e as matérias são passadas ao seu sucessor. Qual é o problema? É que Mário Centeno diz que a TAP não constou deste dossiê. Portanto, nós que estamos deste lado devemos dizer o seguinte: epá, fantástico, portanto tu não te sabes de nada, não tens responsabilidade de nada. Bom, eu sou dos que estão no outro lado, dizem assim: como? Então o senhor... mas o senhor não é responsável pela compra e pela renacionalização da TAP? É. Segunda pergunta: este dossiê não estava nas promessas de António Costa? Quando se candidatou a Primeiro-Ministro, em 2015, estava. Portanto, você, como Ministro das Finanças, pode se aliar disso? Não. A menos que seja incompetente, a menos que seja sonso ou não lhe dê jeito. Portanto, eu não aceito que um ex-Ministro das Finanças venha dizer que quando eu assumi funções o dossiê TAP não estava na pasta. Devia estar. E porquê é que devia estar? Não é porque a TAP já estava em dificuldades, não. É porque o senhor Primeiro-Ministro, que o convidou para Ministro das Finanças, e está no programa onde Mário Centeno participou, não é? A decisão: vamos renacionalizar a TAP. E vamos dar a volta ao contrato de concessão dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto. Isto estava no programa do PS, programa do Governo. Portanto, o Mário Centeno devia ter-se informado sobre isto. Esta é a primeira questão. A segunda questão, aliás, a segunda questão é que vocês, não sei se você se recorda, numa das audições de há 3 semanas, salvo erro, uma pessoa que dá pelo nome de Pedro Ferreira Pinto, que era presidente da Par Pública, que é a holding das participações do Estado, disse ipsis verbis, que tinha entregue um dossiê completo sobre a TAP aos ministros das Finanças e das Infraestruturas. Portanto, 2 ministros. Mas quero ouvir as declarações do Dr. Pedro Ferreira Pinto. Eu vou-lhe dizer. Disponibilizei-me para dar mais informações no futuro, mas nunca mais fui questionado sobre coisa que me causou muito espanto. Isto disse Pedro Ferreira Pinto. Você ouviu como eu ouvi, em direto na Comissão Parlamentar de Inquérito. Pois, o doutor Mário Centeno disse ontem, lembrou-nos que 9 de dezembro é o seu dia das finanças, é o seu dia de aniversário. Parabéns ao Mário Centeno. E diz assim: não há registro no meu gabinete dessa reunião. Epá. Mais! Lembra-se do Ricardo Mourinho Félix, que para mim foi dos mais despicable governantes que nós tivemos, ok? Que foi secretário de Estado adjunto do Tesouro e das Finanças, Mário Centeno. Esse senhor disse na Comissão Parlamentar de Inquérito também não tem registro da reunião.
Pá, e eu sinceramente fico a pensar nisto, mas espera aí, é possível o presidente de uma holding do Estado dizer, houve uma reunião e foi um dossiê entregue a um ministro das Infraestruturas e outro ao ministro das Finanças e depois haver o ministro das Finanças e o seu secretário de Estado, o doutor das Finanças, dizerem que não houve reunião, ou melhor, não se lembra de reunião, mas isto é o quê? É um bar da mouraria? É a lota de qualquer porto pescatório do país? É o quê? Desculpem, isto não pode ser assim. Isto são questões de Estado. Portanto, o senhor Ministro das Finanças tem que ter prova das reuniões em que participa. E não pode vir dizer, não tenho memória de. Alguém está a mentir no meio disto tudo. Ou então alguém está a se armar em desmemoriado. Aliás, se nós pudéssemos encontrar um cognome para os governos de António Costa é os governos da falta de memória. É que ninguém se lembra de nada, percebe? Bom, quer continuar? Vamos lá continuar. Mais dúvidas. Afinal, depois recebeu a informação da par pública. Confirma o próprio Mário Centeno. Porque nas semanas seguintes alguém deve ter enviado dossiês, não sei quantos. Bem, expressão de Mário Centeno nota. Foi passada a informação que a par pública entendeu por bem passar ao governo. Como? Entendeu passar por bem? Então, mas espera aí. A informação que sai da par pública para o governo é aquela que please, que dá jeito, convém a uma par pública? Então o Ministério das Finanças, o seu titular, não tem a obrigação de fazer perguntas sobre a informação que vem de uma ordem do Estado? Eu não percebo estas coisas, sinceramente. E sobretudo fico, se me põem os pelos de punta, porque começa, il mio naso começa a perceber um cheiro nauseabundo nestas histórias das faltas de memória. Mas quer ver mais? Bom. Então, e as cartas de conforto enviadas aos bancos na privatização de 2015? E os fundos Airbus? A carta de conforto soube delas. Embora não conseguisse dizer quando. Sobre os fundos Airbus. Só soube recentemente pelas notícias. Espera aí. O que é anda o Ministro das Finanças a fazer? Então a TAP é uma empresa... Ele era chefe do Eurogrupo, percebe? Portugal tinha um problema com finanças públicas com Bruxelas. Então o Ministro das Finanças não se informa sobre estas coisas. A empresa tem uma tutela das finanças e das infraestruturas. Bem, mas ontem depois houve uma deputada que insistiu nesta matéria. A resposta de Mário Centeno sobre os fundos Airbus. Ainda não sei muito bem o que se passou. Bem, eu sei que o Mário Centeno não se informou sobre isto. Enquanto ministro, ou melhor, ficamos a saber pelas conversas dele ontem. Mas só mais um pormenor. Quando ele soube que ia ser chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, não se procurou informar sobre isto? A resposta que tem para dar é soube disto pelos jornais? Bem. Já agora ainda sobre os fundos Airbus. Ele disse o mesmo que disse o Ricardo Mourinho Félix, o tal despicable governante que eu já lhe falei aqui. Veja a resposta de Mário Centeno. Das discussões que tive no governo, não me lembro disto ter um problema do ponto de vista da orientação estratégica. Se houvesse um tema negocial levantado que questionasse a capacidade financeira ou o aporte financeiro dos acionistas, os privados, esse tema teria sido discutido. O que estou a responder é que não foi. Eu ainda hoje não sei como um mecanismo dos fundos Airbus funciona. Estamos esclarecidos. O ministro, ou melhor, o ex-ministro, não se informou sobre isto, mesmo sabendo que há a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas a última das últimas, para mim, então, é fantástico. Então, os 55 milhões pagos em 2020 pelo Estado, pelo Governo, a David Neeleman para comprar a participação de 22,5%. Nesse momento, a resposta de Mário Centeno não tinha responsabilidade governativa e não tenho visibilidade sobre esse processo. Já agora um conselho, não use estes termos, não tenho visibilidade, não quer dizer nada, ok? Seja claro. Então, quando os deputados perguntaram, então, mas espera aí, o senhor não se lembra mesmo, porque isto foi feito um mês depois de ele ter saído. Ele diz que escolheu a pessoa errada para responder essa pergunta. Bem, não estou a perceber. Um mês antes não havia conversas sobre pagar a David Neeleman. Quando Mário Centeno saiu, não havia conversas.
pois a informação que eu tenho é outra que havia. E isto chateia-me. Me cabreo, como dizem os espanhóis. Isto chateia-me mesmo. A informação que eu tenho é outra. E eu tenho pena que os deputados não tenham tido acesso a essa informação para fazer esta pergunta a Mário Centeno. Nós temos informação contrária. Mas vamos imaginar que não teve. Ok? Você sai do governo. Um mês antes, ou melhor, um mês depois, alguém paga 55 milhões de David Lima que nem sabe porquê ainda. Ninguém soube explicar. Só com a conversa de receio de litigância. Espera. Você sabe que vai à Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ser questionado sobre isto e não se informa. Estilo, Sr. Primeiro-Ministro, não, António, o António Costa, explica-me só uma coisa, eu saí do governo e um mês depois, tu mandaste pagar 55 milhões àquele gajo do David Neilman. Explica-me uma coisa, isso foi decidido quando? Em cima do joelho? À última hora? Era isto que Mário Centeno devia ter feito. E era isto que Mário Centeno devia ter comunicado aos deputados. Eu não percebo este tipo de conversa. E sinceramente, olha, il mio naso detecta um cheiro nauseabundo nisto tudo.